O que fazer com a escassez de água? É uma pergunta que tem inquietado governos e pessoas de todo o mundo nos últimos anos. E você em casa, quando criança, já deve ter ouvido que sem água não há vida. E é bem verdade. Temos de criar soluções para não viver sem este precioso líquido. Mais de 5 mil milhões de pessoas poderão sofrer com a carência de água até 2050. Mas mitigar este problema é possível através de soluções baseadas na própria natureza. Para discutir o reaproveitamento de água, especialistas de todo o mundo reuniram-se num fórum conhecido como Semana Mundial da Água. Mais de 300 representantes de organizações não governamentais e empresas debateram acerca de ecossistemas, água e boa governação de recursos para o desenvolvimento humano. Foram 240 sessões no evento anual organizado pelo Instituto Internacional de Água da Suécia. 3 anos depois das Nações Unidas aprovarem a Agenda 2030 para construir um mundo melhor, os organizadores da Semana Mundial da Água comprovaram avanços e obstáculos para alcançar as metas fixadas pelos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. A biodiversidade e as soluções baseadas na natureza, tema escolhido pela ONU para o Dia Mundial da Água deste ano, celebrado no passado dia 22 de março. Também foram objetos de debate com especial interesse para infraestruturas verdes e azuis. Em 2050, mais de 5 mil milhões de pessoas poderão ver-se afetadas pela falta de água, devido às mudanças climáticas, o incremento da demanda por este recurso e a contaminação, segundo as Nações Unidas. E neste ano, vivemos alguns momentos que nos aproximam desta realidade. Inundações de uma violência sem precedentes, como as que açoitaram Lagos, Índia ou Tailândia, só para mencionar episódios dos últimos meses. Incêndios arrasadores e secas como a do Senegal, que ameaça deixar 245 mil pessoas sem comida. Um sinal muito claro dos desafios impostos pelas mudanças climáticas, o crescimento econômico e demográfico e os padrões cada vez mais imprevisíveis do clima e da água impõem a segurança hídrica global. 3.600 milhões de pessoas em todo o mundo, quase metade da população mundial, vivem em áreas com potencial escassez de água pelo menos um mês ao ano. E esse número poderá aumentar entre 4.800 e 5.700 milhões de pessoas em 2050, segundo estimativas das Nações Unidas. Para avançar, os participantes asseguraram ser necessário adotar um enfoque mais integrado que contemple vários objetivos. Nessa perspectiva, a água pode ser a chave para a implementação eficaz tanto da Agenda 2030 como dos Acordos de Paris contra as Mudanças Climáticas, firmado em 2015. E as infraestruturas baseadas na natureza podem ajudar a mitigar este problema, melhorando a distribuição e a qualidade da água, como também reduzindo o impacto dos desastres naturais. A Etiópia, por exemplo, procurou na natureza a solução para os problemas derivados da construção de estrada, que, quando estão mal executadas, agravam as inundações e a erosão. Algo que pode ser testemunhado em grandes estradas moçambicanas, com especial atenção para circular, um empreendimento mega milionário incapaz de escoar as águas das chuvas. A iniciativa Ethiopia Roads for Water usa e recolhe a água através de valas, tanques de armazenamento e desvios criados para mitigar os efeitos das inundações em zonas baixas, ajudando a estabilizar as bacias hidrográficas das montanhas. Este sistema, que se explora também em mais outros 12 países, contribui também para aumentar a produtividade das áreas de cultivo próximas, ao mesmo tempo que reduz os custos de manutenção das estradas. A cidade queniana de Kitui, a 150 km a este de Nairobi, encontra-se num território semiárido caracterizado por 2 estações de chuvas que se alternam com um período seco em que a água escasseia. Para responder a este desafio, o governo planeia construir 2.000 barragens de areia, cada com capacidade para armazenar 10.000 metros cúbicos de água por ano. Outro exemplo chega da Índia, onde foi colocado em marcha um projeto piloto na bacia do rio Ramganga para armazenar água e reduzir os riscos de inundações. Esta iniciativa permite desviar e reservar cada ano um máximo de 70.000 metros cúbicos de água debaixo da terra. Os agricultores podem cultivar até 35 hectares de terra na época chuvosa e 11 na estação seca. Na Semana Mundial de Água, que ontem terminou, também foi abordado o problema dos microcontaminantes e a poluição por plástico, que também foi objeto de debate na última Assembleia das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, que teve lugar em Nairobi. Os organizadores do evento insistem que todos somos chamados a contribuir aos desafios no âmbito da água e saneamento, incluindo empresas, recordando que as soluções baseadas na natureza e o investimento verde podem proporcionar benefícios econômicos e sociais, ao mesmo tempo que mantêm a integridade do ecossistema ou, inclusive, melhoram as condições ambientais do meio onde se aplicam.
O que acabamos de ver são diferentes sintomas da mesma enfermidade, a escassez de água, que se define como um fosso entre a água disponível e a procura. Quando não há água suficiente para abastecer a toda a gente, é impossível preencher todas as necessidades da sociedade. Fenômeno complexo que se manifesta de 3 formas diferentes: escassez física, econômica e institucional. Uma descrição que serve para entender que a falta de água pode ter múltiplas causas que se relacionam e contra as quais é impossível lutar numa única frente.